Oi, bonitos e bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, que tem vídeo novo toda semana. Aproveita e deixa o like pra mim no comecinho do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, então não esquece. Me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês com todos os casos que eu já contei aqui no canal, que são muitos, então vão lá maratonar. E agora bora começar o caso de hoje. Tia Christine Sharp nasceu em 30 de junho de 2000 em Croydon, no sul de Londres. Filha de Natalie Sharp, que deu à luz a tia durante a adolescência, e de Stephen Carter, que se separou da Natalie antes mesmo da tia nascer. A Natalie diz que a filha era pequena e parecia um pequeno presente de Natal. A Natalie conta que ela sempre teve uma relação muito especial com sua avó, e depois que o Steven a deixou, ela percebeu que essa relação de proximidade se repetiria entre sua filha e sua mãe, Christine Bicknell. Inclusive, a tia leva o nome do meio de Christine como sua avó. Elas tinham grande proximidade, eram não apenas família, mas as três eram muito amigas, muito próximas. A Natalie e sua filha tia tinham especialmente um laço e uma conexão muito forte. Elas eram muito próximas e a Natalie diz que a tia era sua melhor amiga. A Natalie diz que ela tentou manter a tia na vida do pai, do Steven, mas quando ele começou uma nova família, essa proximidade ficou cada vez mais difícil. A tia ficava com o pai nos feriados, mas ele e sua mãe se desacertaram e ela passou a não ficar mais com o pai. No início da sua vida, a tia morava com a mãe, a avó e o tio, irmão da sua mãe, e ela também tinha dois irmãos mais novos. A Natalie diz que a pequena família era muito unida. Tia foi descrita como uma garota brilhante e cheia de vida. E aí a Natalie começou a se relacionar com um homem chamado Stuart Edward Hazel. E ele tinha antecedentes problemáticos. A mãe do Stuart era uma prostituta e o pai dele estava preso, então desde cedo ele precisou aprender a cuidar de si mesmo. Ele e a Natalie tiveram um caso em 2002, que foi quando o Stuart conheceu a tia, que na época tinha apenas 2 anos de idade. Nesse mesmo ano, ele é condenado por agressão racialmente agravada. O Stuart tem um QI baixo e geralmente faltava à escola. Ele alegou que sofreu abuso quando tinha 16 anos. Ele também foi exposto ao sexo muito cedo devido à profissão da sua mãe. E segundo a psicóloga forense, doutora Carrie Nixon, isso pode fazer com que a violência seja uma resposta aos desafios da vida. Ele passou por depressão, alcoolismo, automutilação e tentativa de tirar a própria vida. Logo no ano seguinte, em 2003, o Stuart foi condenado a 34 meses de prisão por venda de drogas. Alguns anos se passam, ele sai da cadeia e ele começa a ter um relacionamento com a mãe da Natalie, com a Christine, vó da tia. Então a Natalie teve um relacionamento com ele que foi curto e mesmo, isso tendo acontecido, a mãe dela começa a ter um relacionamento com ele também. Ele tinha uma diferença de 10 anos. E aí isso foi em 2007. A Christine trabalhava em um pub em Raynes Park, no sudoeste de Londres, e ela trabalhava como garçonete. Logo depois eles começarem um relacionamento, Stuart se muda para a casa da Christine. Ela morava no sul de Londres, em New Addington, e aí nessa época ela já não morava mais com a Natalie e os filhos dela, e também com o irmão da Natalie, então ela morava sozinha. E aí o Stuart se muda para a casa dela. A Christine sabia do passado do Stuart, sabia que ele tinha tido alguns problemas com álcool, com drogas, que ele já tinha passado por vários empregos, mas ela dizia que ele era um cara muito legal e que apesar de tudo isso, ela via só esse lado bom dele, que era o que ele deixava mais transparecer, assim. A maioria das pessoas achava ele super legal, então isso não era um problema. E o Stuart não demonstrava ser uma pessoa violenta com a Christine e com a família dela. Inclusive, ele se dava bem com todo mundo. Na época, a tia tinha 7 anos de idade, então ele começou a conviver não só com ela, mas com toda a família da Christine. E aí, conforme ela foi crescendo, ela foi demonstrando que ela era uma garota que tinha opiniões muito fortes, ela sempre falava as coisas que ela não gostava, ela não era tímida. Inclusive, ela sempre se destacava nos ambientes em que ela estava. Ela era inteligente, confiante, ela chamava atenção. Sua mãe disse que ela seria a mais barulhenta em uma sala, que você saberia que ela está lá. Ela também fazia amigos com muita facilidade. Ela tinha um ótimo histórico escolar no que dizia respeito às suas notas. E os professores gostavam de tê-la como aluna. Porém, ela faltava muito, então as faltas eram um problema. Por conta disso, em 2008, o serviço social faz uma visita até a casa da tia para ver em que condições ela vivia, porque ela estava faltando tanto. E aí eles começam a fazer uma busca assim pela casa para tentar entender como funcionava a dinâmica da família, e eles descreveram essa dinâmica como disfuncional. Na época, a mãe da tia estava namorando
um cara e os dois usavam cannabis, então tinha isso que a assistente social sabia, então eles começaram a procurar pela casa para ver se encontravam mais drogas, e eles encontraram. Ao todo foram feitas 3 buscas pela casa, e apesar dessas coisas, não tinha nenhum sinal que ela sofria abuso infantil ou negligência em casa. E aí, depois de alguns anos, em 2010, o Stuart foi preso e condenado a passar 12 meses na prisão por andar armado. Ele andava com um facão. A Christine defendia ele, dizia que em casa ele não era violento, que ele nunca foi violento com a família dela e que não fazia sentido ele ser preso. Porém, o Stuart já tinha cerca de 30 condenações, ele já tinha sido preso 3 vezes por crimes envolvendo drogas, roubo e violência motivada por questões raciais. E ele também tinha histórico de abuso de substâncias. Só que mesmo com tudo isso, as pessoas gostavam muito do Stuart, ele era muito bom com crianças, a tia adorava ele. A Christine também era completamente apaixonada por ele, dizia que se sentia segura com ele, que amava ele. Até a Natalie, ela disse que ele cuidava muito da mãe dela e da casa, ela adorava ele, assim, no geral, todo mundo gostava muito do Stuart. E como eu falei, tanto a tia quanto seus irmãos mais novos gostavam muito do Stuart. Ela passou a conviver com ele, né, quando ela tinha 7 anos, então ela meio que criou essa relação de neta e avô com o Stuart. Ele conheceu a tia quando ela tinha 2 anos e começou a conviver com ela a partir dos 7, com ela e com os irmãos dela. E as crianças adoravam ele, então a Christine fala que nunca aconteceu nada pra ela achar que não seria uma boa ideia deixar ele sozinho com as crianças. Ele nunca demonstrou ser um homem perigoso, então as pessoas confiavam nele, confiavam em deixar as crianças com ele, que nada de ruim aconteceria. E aí, em novembro de 2011, depois de avaliar toda, né, essa vida caótica da família da tia, a assistente social decidiu que não precisaria colocar nenhuma informação adicional sobre isso. Ela parecia bem, parecia, né, que estava vivendo bem. Então ela acreditava que a única coisa que precisava era avisar a professora para ficar de olho nela, caso percebesse alguma coisa diferente. Porém, teve um erro administrativo no meio disso, e esse pedido, né, para a professora ficar de olho na tia nunca foi repassado para a escola. Em junho de 2012, aniversário da tia, ela ia comemorar 12 anos, então eles decidiram ir para Kensington, então iria ela, a mãe e a avó. E a mãe dela deixou ela escolher mais uma pessoa para levar com ela, algum amigo se ela quisesse. Ela decidiu levar o seu avô, Stuart. E aí, alguns dias depois, no dia 2 de agosto de 2012, a tia manda uma mensagem para a avó dela perguntando se ela pode ir até a casa da avó para dormir lá naquele dia. E aí o Stuart responde que a avó não vai dormir lá naquele dia, mas que se a tia quiser ir, ela pode. A tia gostava muito da avó e do Stuart, ela sempre passava um tempo lá, era normal ela dormir lá às vezes. Então ela conta isso pra mãe dela pergunta se mesmo sem a avó dela lá, ela quer ir mesmo assim, e ela diz que sim. E também a tia já tinha ficado algumas vezes dormindo na casa da avó enquanto a avó dela tava trabalhando à noite, né? Ela tinha alguns turnos à noite. E aí ela ficava só ela e o Stuart e sempre foi tudo bem, então a Natalie não viu problema em deixar ela ir naquele dia. Então o Stuart vai buscar a tia, ela desce do trem, eles vão fazer algumas compras, e aí um tempo depois a Christine, a avó dela, liga pro Stuart pra ver se tá tudo bem. Ele diz que tá tudo bem, que ele tá jogando videogame com a tia e ela consegue ouvir a neta rindo no fundo. No dia seguinte, 3 de agosto, a Christine volta pra casa e ela encontra o Stuart deitado vendo TV. Então ela pergunta pra ele, né, onde tá a neta dela, e ele disse que a tia tinha saído pra Croydon porque ela foi comprar uns chinelos. Então, ok, eles começam a esperar por ela, e aí as horas vão passando e ela não volta. Então a Christine decide ligar pra Natalie e contar que a tia ainda não tinha voltado, isso eram 6 horas da tarde. E aí as duas começam a procurar por ela, começam a ligar, mandar mensagem no celular dela, no Facebook dela, e nada. Elas não tinham ideia de onde ela poderia estar, e aí elas decidem ir até a delegacia pra relatar o desaparecimento. Então foram as duas mais o Stuart, mas isso já era 10 horas da noite, então já faziam muitas horas que ela tinha desaparecido. E elas explicaram pra polícia que demoraram, né, pra ir até lá e relatar o desaparecimento, porque acreditavam que a tia ou tinha ido pra casa de alguma amiga, ou que o trem tinha atrasado, que poderia ter dado algum problema nesse sentido. Mas aí, né, vão lá e relatam que ela não voltou pra casa, e o Stuart fala pra polícia que a última vez que ele viu a tia foi por volta do meio-dia, quando ela saiu de casa, da casa dele, né, no caso, pra ir comprar os chinelos. Então, nesse ponto, a Natalie, mãe da tia, a Christine, a avó da tia, e o Stuart estavam os 3 muito preocupados com toda a situação. E aí a polícia vai até a casa da Christine pra fazer uma busca na casa.
Eles começam a fazer essa busca, não encontram nada, e aí foi tudo assim, muito rápido logo no primeiro dia, no segundo dia. Já tava nos jornais, já tava todo mundo sabendo do desaparecimento, as pessoas já estavam tentando ajudar, e a notícia foi para âmbito nacional muito rápido. Isso porque a família tinha certeza que alguém tinha levado a tia, porque ela não fugiria de casa assim, do nada. Então, a busca era para uma pessoa que provavelmente teria sido sequestrada. E logo no início a comunidade se uniu às buscas, eles usavam camisetas com o rosto da tia, eles faziam cartazes, panfletos, saíam espalhando, perguntando para as pessoas, perguntando do paradeiro dela. Um dos vizinhos da Christine, chamado Paul Meehan, ele entrou em contato com a polícia e ele disse que viu a tia naquele dia, né, no dia 3, que foi o dia que ela desapareceu. Ele disse que viu ela passando na frente da casa dele. Então a polícia passou horas vasculhando a vegetação nas proximidades, eles procuraram até em lixeiras por sinais da tia, mas nada foi encontrado. E aí eles resolveram procurar pela tia nas imagens de câmeras de segurança, então eles assistiram mais de 800 horas de imagens. Eles receberam 300 ligações e houveram 55 relatos de pessoas que disseram ter visto a tia. Todos eles foram averiguados pela polícia. Um santuário foi feito no local onde ela teria sido vista pela última vez. As pessoas deixavam buquês de flores e velas como um gesto de esperança de que ela seria encontrada. E como o Stuart tinha sido a última pessoa a ver a tia, ele sentia que ele poderia ser considerado suspeito, então ele foi até um canal de TV falar sobre o que aconteceu e ele falou sobre o quanto ele amava a tia. A Christine foi bastante confrontada pela mídia e o Stuart aparecia acalmando e confortando ela, mostrando essa imagem de ser muito cuidadoso. No dia 10 de agosto, uma semana depois do desaparecimento da tia, a Christine, né, a avó dela, acorda e ela começa a sentir um cheiro muito estranho, muito forte, e ela não sabe de onde está vindo esse cheiro. Então, nesse dia, o Stuart já tinha levantado mais cedo, tinha saído de casa, então ela estava sozinha. E ela começa a procurar pela casa inteira, tentando encontrar de onde está vindo esse cheiro. Ela começa até a procurar debaixo dos móveis, mas ela não encontra nada. Nesse mesmo dia, a Polícia Metropolitana foi até a casa da Christine para fazer mais uma busca no local, eles já tinham feito algumas buscas lá. E aí ela comenta sobre esse cheiro, então eles começam a fazer a busca pela casa, até que eles vão pro sótão e eles encontram uns sacos plásticos pretos lá. E aí eles abrem esses sacos e descobrem de onde estava vindo o cheiro. Dentro dos sacos haviam partes de um corpo desmembrado envoltos por lençóis pretos. O corpo em questão já estava em processo avançado de decomposição e não pôde ser identificado no local. Ao compararem registros dentários, perceberam que se tratava de Tia Sharp. A causa da morte não pôde ser estabelecida devido ao estágio de decomposição do corpo. Enquanto a polícia fazia a busca na casa, o Stuart tinha visto pelas câmeras de segurança comprando vodka em uma conveniência em Cannon Hill Lane, sul de Londres. Ele é o único suspeito na morte da tia. Antes dessa busca, haviam sido feitas outras 3 buscas na casa, uma delas incluindo cães farejadores, e nada havia sido encontrado anteriormente. O Stuart é preso às 8h25 daquela noite. A polícia também prendeu a Christine, suspeitando do seu envolvimento no caso. Ela é presa perto da meia-noite de sexta e liberada na noite seguinte sob fiança, mas não permitem que ela chegue perto da sua filha ou dos seus netos, os 2 irmãos mais novos da tia. A Natalie assistiu pela televisão o corpo de sua filha ser removido da casa em sacos pretos. E aí, depois de preso, o Stuart decidiu começar a falar, né? Contar o que tinha acontecido da versão dele. Então ele disse que ele e a tia estavam jogando alguns jogos, que estava tudo bem, até que ela caiu da escada, mas que ela parecia bem. Então ele disse que ele estava muito bêbado, que ele desmaiou no sofá e só acordou no dia seguinte. Aí ele falou que quando ele foi atrás da tia, ele encontrou o corpo dela, disse que ela já estava morta e que ele começou a se sentir muito mal por não ter levado ela, né, pro hospital depois dela ter caído da escada. E aí ele disse que ele não suportaria contar pra Christine que a única neta dela estava morta e que ele estava lá e que ele não fez nada. Então ele disse que ele decidiu esconder o corpo no sótão. Quando ele foi preso, o Stuart foi mantido sob custódia na prisão de Belmarsh, em Londres. E lá ele conversou com um agente penitenciário e disse que a morte da tia não teve nada sexual. Ele disse que ele não era um pervertido. Ele falou que estava brincando com ela no topo da escada, ela caiu e quebrou o pescoço. O inspetor-chefe da polícia, Nick Scola, disse que durante as buscas na casa foram encontrados 2 cartões de memória. Um deles estava bem escondido no batente da porta. Ao averiguarem o conteúdo dos cartões, a última foto de um deles tinha sido apagada, mas eles conseguiram recuperar a imagem. Era uma foto perturbadora de uma mulher nua, fotografada por trás. A polícia acreditava que a mulher da foto era a tia após a morte. O inspetor-chefe disse que provavelmente essa imagem era como se fosse um troféu para o Stuart.
A Christina é inocentada e liberada, o Stuart continua preso e ele permanece dizendo que ele era inocente, que tudo tinha sido um acidente. O início do seu julgamento estava marcado para o dia 7 de maio de 2013 em Old Bailey, Londres. No dia da abertura do julgamento, foi exposto que o Stuart havia procurado repetidamente na internet por imagens de meninas em fase de pré-puberdade em seu celular. Além da foto após a morte, os cartões de memória continham fotos e vídeos da tia. Ao todo tinham 3 vídeos e 11 fotos dela. Então, assim, essa parte chega a ser até mais perturbadora do que tudo, porque mostra que era uma coisa que já estava acontecendo há um bom tempo. Então, para vocês entenderem, o Stuart até tinha tirado a porta do banheiro da casa, né? Ela frequentava muito a casa, a tia, como eu contei pra vocês, era comum, ela sempre estava lá. E aí, nessas fotos, nesses vídeos, mostrava ele filmando ela escondido. Então eram filmagens bem estranhas, assim, dela fazendo coisas normais do dia a dia. Então tinha ela bebendo água, ela passando hidratante. Ele filmava ela dormindo também, tinham fotos e vídeos dela dormindo. E aí ele meio que ficava dando uma volta, assim, na cama em que ela tava. Ele mostrava, no vídeo ele até filma a sombra dele. Então, assim, quando tudo isso surgiu, começaram a analisar toda a situação para tentar entender o que tinha acontecido. E acredita-se que o Stuart começou a criar uma obsessão sexual pela tia. A tia via ele como um avô, né? E ele começou a ver ela de outra forma. Então, ela estava entrando na puberdade, então ele começou, sei lá, a achar que talvez ela fosse ter os mesmos sentimentos que ele estava tendo. Então toda essa parte, assim, das pesquisas, do que foi encontrado, das fotos, dos vídeos, é tudo muito perturbador, é horrível, assim. E essa foto, que tinha uma mulher nua, na verdade, parecia ser uma menina, assim, pré-adolescente, adolescente, não parecia realmente uma mulher, que era uma das maiores provas, assim, contra ele, né? E obviamente essa foto é muito horrível, mas, tipo assim, só vai ficando pior, porque era uma foto do corpo de costas e era na cama da avó da tia. No lençol dava pra ver algumas manchas de sangue e dava pra ver o braço, assim, tipo a mão da boneca dela no canto da foto, que é, tipo, horrível. E essa foto foi tirada entre 3 horas da manhã às 6 horas da manhã. Foi algum horário no meio disso. Então acredita-se sim que é a tia na foto e que ele posicionou o corpo dela daquela maneira pra tirar a foto depois que ela já estava morta. Além dessas imagens, também tinham algumas imagens que ele fez, que ele filmou dele mesmo, em posições muito parecidas com a posição que ele colocou o corpo. O promotor Andrew Edges afirma que o corpo da tia foi meticulosamente embrulhado e escondido, já que o Stuart não somente colocou os pedaços do corpo nos sacos, ele primeiro os embrulhou em lençol e selou os sacos plásticos usando fita adesiva. Ele pretendia tirar o corpo da casa e levar para outro lugar, mas como a mídia e a polícia estavam constantemente do lado de fora da casa por conta do desaparecimento, ele não conseguiu fazer isso. Além do corpo da tia, o Stuart também guardou outro saco de lixo contendo itens incriminatórios no sótão. Dentro desse saco tinha a camiseta que ele estava usando, que tinha sangue da tia, o par de óculos dela, que estavam quebrados, além das roupas que ela estava usando. A polícia se desculpou com a família porque nas outras buscas feitas na casa eles haviam procurado no local onde o corpo estava, mas devido à forma como o Stuart cobriu o corpo e por conta de erro deles mesmo, o corpo não foi encontrado antes. Um patologista disse que a provável causa da morte foi asfixia. No tribunal foi apresentado que a tia usou seu celular para trocar mensagens com um amigo até 00:42 do dia 3, então acredita-se que ela tenha sido assassinada depois desse horário. Uma revisão do Merton Safeguarding Children Board admitiu que existem oportunidades perdidas de investigar a família mais de perto nos encaminhamentos da polícia e dos profissionais de saúde nos 4 anos que antecederam a morte da tia. A Ashley Figan Earl, patologista forense, disse ao júri que haviam manchas irregulares na parte de trás das coxas e nas costas, que lhe fizeram chegar à conclusão de que a foto foi tirada após a morte da vítima. E ela também sugeriu que o corpo foi deixado de costas por algum tempo depois da morte. E como não havia forma de identificar precisamente a causa da morte da tia, ela foi considerada como incerta nos relatórios oficiais. Contradizendo toda a história do Stuart, a Ashley disse que não havia nenhuma indicação de que a tia tivesse caído da escada. Não haviam sinais de ferimentos externos e hematomas, ou possíveis indicações de asfixia seriam difíceis de identificar. A Ashley também não encontrou nenhuma evidência de hemorragia cerebral, compressão do pescoço e nenhum dos ossos da tia estava quebrado. Seu pescoço não estava fraturado e não haviam hematomas ou danos a essa área do corpo. A Ashley disse que não havia evidência patológica de agressão sexual grave. Porém, foi encontrado um vibrador na gaveta do Stuart que haviam resquícios de sangue da vítima nele.
Na roupa de cama do quarto foram encontrados sangue da tia e sêmen do Stuart. Enquanto esse julgamento acontecia, ele escreveu uma carta para o seu pai confirmando sua história de que a morte da tia foi acidental e negando o que a polícia e a promotoria diziam sobre a motivação do crime. Ele não queria admitir que é um agressor sexual. Durante o julgamento, o Stuart não demonstrava nenhuma emoção em momento algum. E aí eles tiveram que mostrar a foto que foi encontrada para o júri. Então as pessoas que estavam no tribunal também viram essa foto. E aí, com certeza, devia ser uma foto muito pesada, muito difícil de ver, então ficou marcada para todo mundo que estava lá. E no momento que mostraram essa foto, a mãe da tia começou a chorar e imediatamente ela levantou e saiu. 5 dias depois do início do julgamento, o Stuart decidiu mudar sua declaração de inocente para culpado. Então começaria a fase do julgamento, onde a promotoria começa a fazer as perguntas para ele. Ele teria que responder todas essas perguntas. E como ele não queria passar por isso, ele decidiu mudar sua declaração para culpado. A promotoria acreditava que por conta da tia passar muito tempo na casa da avó, por ela ter esse afeto pelo Stuart, por ver ele como um avô, né, como parte da família, a promotoria acreditava que ele começou a criar essas fantasias na cabeça dele. Na época ela tinha 12 anos de idade. E eles encontraram várias evidências disso. Ele começou a procurar por pornografia infantil com violência, fotos de incesto de pai e filha. Então, nas palavras que ele usava nessas buscas eram palavras horríveis e palavras que remetiam à Tina, até a aparência dela, o fato dela usar óculos. Então, com tudo isso, fica muito claro que era uma coisa que já estava acontecendo há um tempo, assim, pra ele. E aí a promotoria acredita que naquele dia ele fez alguma coisa pra tia, ou tentou ter algum tipo de iniciativa com ela e que ela não gostou e que ela pode ter ameaçado ele dizendo que iria contar pra mãe dela, pra avó dela, e que aí ele cometeu o crime. Ele diz não se lembrar em que ponto ele cometeu o crime ou como ele fez, e ele também nunca chegou a contar exatamente o que aconteceu, como aconteceu, então não conseguiram achar exatamente a causa da morte dela, mas acredita-se que foi asfixia, por mais que não tenham muitas provas disso. A psicóloga Emma Kenny disse que ele humilhou e desumanizou o corpo da menina, que ele criou como sua própria neta. Isso demonstra a falta de respeito e o quanto sombrio, sinistro e distante a personalidade dele é. Depois de cometer o crime, ele desmembra o corpo da tia em uma banheira e coloca os pedaços envoltos por um lençol preto dentro dos sacos pretos. Depois ele carrega os sacos para o sótão da casa. Ele guarda tudo dentro desses sacos e depois cobre tudo isso com detritos. Ele nunca contou exatamente o que ele fez naquela noite, ele se recusa a revelar o motivo real pelo qual ele matou a tia. Ele foi condenado à prisão perpétua e terá a possibilidade de pedir liberdade condicional depois de 38 anos. Caberá ao Conselho de Liberdade Condicional se ele terá essa possibilidade depois dos 38 anos ou não. O juiz Nicol disse que o ponto de partida da pena do Stuart eram 30 anos, só que aí a série de fatores agravantes envolvidos aumentou essa pena para 38 como pena mínima. O fato da tia ainda ser uma criança e confiar tanto nesse homem a quem ela chamava de avô foram considerados como agravantes. Além do fato dele ter tirado aquela fotografia, da forma como ele escondeu o corpo no sótão. Em junho de 2013, o Conselho de Croydon iniciou a demolição da casa onde o corpo da tia foi encontrado. O Paul Meehan, que é aquele vizinho da Christine que eu falei pra vocês, que teria dito que viu a tia naquele dia, foi acusado por mentir e fazer a polícia perder tempo. O juiz considerou que ele levou a polícia a becos sem saída e, consequentemente, atrasou a linha de investigação ligada ao Stuart. Ele foi condenado a 5 meses de prisão. E o Stuart permanece preso. E é isso, quero muito saber o que vocês acharam. Esses casos, assim, pra mim são muito, muito, muito difíceis trazer aqui no canal pra relatar pra vocês, né, essas coisas horríveis. Mas eu acho importante sempre trazer essas discussões, né, especialmente envolvendo crianças, como um alerta, assim, pras pessoas no geral, pras famílias, pra sempre ficar muito atento, porque são crianças, eles são inocentes, eles não percebem muita coisa. Então eu acho que como um alerta é importante ter esse tipo de vídeo aqui no canal. Então quero saber muito o que vocês acharam. Não esquece de comentar aqui embaixo, deixa o like, confere a playlist completa do Quinta que tá aqui na descrição. E me acompanha nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.